vai fazer toda a diferença para você conseguir aplicar o bom hábito e realmente desenvolver. Afinal, por que você não consegue desenvolver bons hábitos? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje e você vai ver que depois que você assistir esse vídeo, tudo vai mudar para você, porque você vai ter uma noção muito diferente do que você tem hoje acerca de criar um bom hábito, ok? Então já compartilha esse vídeo para aquela pessoa que você sempre ouviu dizer que vai começar um curso, um livro, academia, uma atividade física e nunca começou, porque ela nunca conseguiu desenvolver o hábito. Então, num vídeo breve, objetivo aqui que vai mudar a sua forma de pensar, vamos falar sobre 5 tópicos, sobre as expectativas internas, expectativas externas, sobre a racionalidade em relação à criação de bons hábitos, sobre a importância de confiar no processo e de rever suas deixas aí, como último tópico que nós vamos conversar. E o primeiro ponto que nós vamos conversar é sobre a expectativa interna, em que essa expectativa está relacionada aos hábitos. Expectativa interna é a expectativa que você tem, que você está pensando, ou ainda que esteja no subconsciente, aí no seu subconsciente, sobre o que você está pensando em ter como benefício após criar este hábito. E eu vou dar um exemplo aqui que você vai entender. Houve um tempo em que eu queria escrever um livro. Eu queria realmente ter um livro completo escrito. Seja ele um e-book, seja ele um livro físico. Mas nesse momento eu queria mesmo um livro físico. Só que eu não tinha tempo, na minha rotina, era atividade física, estudo, trabalho, faculdade, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Mas mesmo assim eu queria escrever um livro. E aí, o que eu consegui para fazer isso? Eu consegui passar a acordar 1 hora mais cedo para poder pesquisar e escrever o livro. Ora, todo livro realmente requer ali uma pesquisa, requer uma reflexão, requer ali um momento em que você esteja tranquilo para colocar as ideias no papel. Então, eu passei a acordar 1 hora mais cedo. E qual que era a minha expectativa interna com esse hábito de acordar 1 hora mais cedo? Era ter um livro escrito. Então, basicamente era isso, era o objetivo que eu queria alcançar, era essa minha expectativa. Eu estou fazendo isso porque eu quero aquilo, né? Então, estou acordando 1 hora mais cedo para poder ter tempo, ter esse tempo disponível para escrever o livro. E foi totalmente possível. Mas foi possível fazendo isso 1, 2 ou 3 vezes, ou 3 dias? Não. Teve que haver uma constância em quase que 1 ano aí, para que eu conseguisse realmente concluir o livro, certo? Ah, foi só essa 1 hora que eu utilizei para escrever o livro? Não, em alguns momentos eu tive algum outro tempo livre que eu utilizei também. Mas, essencialmente, foi esse hábito de acordar 1 hora mais cedo com essa expectativa interna que eu tinha de ter um livro escrito que fez a diferença. E aí, acontece que, já num segundo tópico, muita gente não percebe, mas existe também a expectativa externa, que ela está muito mais próxima do que vai acontecer. Está um pouco mais longe de você, por isso, externa. A expectativa externa quer dizer os benefícios que você vai ter com aquele bom hábito, ainda que você não alcance a expectativa interna, que nesse meu exemplo aqui do livro era ter o livro escrito. Então, utilizando esse mesmo exemplo, eu vou explicar para você o que seria a expectativa externa que eu iria alcançar de qualquer forma, independente de ter alcançado o meu objetivo ou não. Qual que é a expectativa externa que eu iria alcançar com esse hábito, né? Desenvolvendo esse hábito de acordar 1 hora mais cedo e pelo menos ali fazer as atividades para ter um livro escrito. Ora, eu iria ter acesso a muito mais conteúdo, a estudar o conteúdo do livro que eu estava escrevendo, eu iria ter mais assunto, automaticamente você acaba se enriquecendo de assunto naquela área que você está estudando. Ora, acordar mais cedo também é uma coisa que lhe dá mais disposição durante o dia, isso também já seria um benefício, né, que está externo aí ao meu objetivo, mas que seria alcançado com o desenvolvimento desse hábito. E ainda nesse meu exemplo, um objetivo muito importante que seria alcançado de qualquer forma seria a autonomia sobre um projeto próprio, que independente de eu ter um livro escrito ou não, com todos esses benefícios eu também estaria desenvolvendo minha autonomia, minha organização sobre um projeto próprio, que é unicamente meu. Então vejam só os benefícios alcançados com o desenvolvimento desse hábito. Qual que é o hábito? Acordar cedo. Esse seria o hábito. Logicamente, no meu exemplo, né, teria ali o objetivo de escrever um livro. Sobre esses primeiros 2 pontos, então, você vê que tem a expectativa interna, aquilo que você vai alcançar, e a expectativa externa, que é aquilo que, independente do seu objetivo lá na frente, você vai ter como resultado, querendo ou não. É que às vezes você não consegue pensar nisso, mas se você pensar, você estará mais motivado, mais entusiasmado para aplicar esse hábito, ok? Então, muitas vezes você não consegue desenvolver bons hábitos por conta desses 2 motivos unicamente. Você não consegue pensar nesses 2 primeiros motivos que eu dei, e aí você não consegue desenvolver bons hábitos e acaba desistindo. Mas vamos então para um terceiro motivo em que você provavelmente não consiga desenvolver bons hábitos. Talvez você não tenha racionalidade relacionada ao hábito. E o que seria essa racionalidade? Seria basicamente você ter a consciência mesmo, você ter a noção de que
um hábito, ele demora algum tempo para se estabelecer. Ele não é do dia para a noite. Então, quando você espera um resultado rápido daquela conduta sua que você já pensa ser um hábito, um bom hábito, você acaba se frustrando, porque dificilmente alguma coisa hoje tem um resultado rápido. Por exemplo, você começa a fazer vídeos no YouTube, e aí você coloca lá um vídeo, 2, 3, e aí você vê que não teve resultado nenhum, ninguém viu o seu vídeo e você para de fazer, né? Então, isso não pode acontecer. Você tem que ter essa racionalidade de que um hábito, ele vai demorar semanas, meses e às vezes até anos para se estabelecer. E você precisa passar por esse processo. Então, a racionalidade, você ter isso racionalmente aí, bem consciente para você, vai fazer toda a diferença para você conseguir aplicar o bom hábito e realmente desenvolver, passar a internalizar, passar a ter esse bom hábito, ok? Pense só, não é porque você não está vendo a árvore crescer que você vai parar de regar. Você não consegue ver, muitas vezes você não vai conseguir ver aquela mudança, né? Mas você não pode parar de regar aquela árvore, porque realmente, se você parar de regar, aí realmente ela não vai crescer. Você desistiu, não confiou, não teve racionalidade de que realmente leva um tempo e acabou parando o processo. O bom hábito, pessoal, é um fim em si mesmo. Ele já traz benefício só pela prática. Lembra que eu falei agora da expectativa externa? Ora, ainda que eu não conseguisse escrever um livro, esse bom hábito que eu pratiquei de acordar uma hora mais cedo e aplicar algumas atividades ali relacionadas a um objetivo final, ainda que eu não alcançasse, eu já estava colhendo frutos daquilo que eu estava fazendo. Então veja só como é benéfico desenvolver um bom hábito, e você tem que trazer tudo isso para a sua racionalidade. Aí sim você vai conseguir, vai estar impulsionado a praticar um bom hábito. Falamos então sobre esses 3 pontos, agora um quarto ponto aí, sobre por que talvez você não consiga aplicar bons hábitos na sua vida. Talvez você não confie no processo. Isso é essencial para o hábito. Você tem que confiar no processo. Não adianta você ter isso racional, realmente saber que você tem que continuar regando a árvore para que ela cresça, se você não confia no processo. Você tem ali suspeitas. Poxa, mas essa árvore está muito pequena, está muito frágil. Tudo bem, eu estou regando ela aqui, mas de repente vai passar um vento e vai destruir ela e meu trabalho vai ter sido em vão. Ah, de repente vai passar algum animal e vai acabar pisando nessa planta e de novo meu trabalho vai ter sido em vão. Ou seja, você não confia no processo. Você está fazendo, mas sem acreditar no processo. E isso não lhe traz benefícios. A mesma coisa, eu acordar cedo e pesquisar um conteúdo com o objetivo de escrever um livro e não confiar no processo, não confiar que aquela 1 hora que eu acordei mais cedo, dia após dia, pesquisando o conteúdo, iria me trazer o benefício de ter um livro escrito. Então, se eu não confiar no processo, não vai acontecer. Esse é um princípio básico, né? Primeiro tem que estar aqui no pensamento, tem que estar na sua crença, você tem que acreditar, tem que gastar ficha, né? A gente fala assim, você vai gastar ficha aí, por quê? Porque vale a pena, porque vai acreditar e você vai fazer com que, quando você gasta ficha, pessoal, aí você vai ter um outro sentido aí para poder fazer a coisa, né? É aquela história, se você, às vezes você compra um alimento que não foi muito bom, você não gostou muito, mas você acaba comendo com aquele pensamento, nossa, eu paguei caro nisso aqui, eu vou comer. Então, basicamente assim que você vai desenvolver também um bom hábito. Ora, você vai ter um benefício, você vai confiar no processo, você vai saber que aquilo demanda tempo para poder se estabelecer na sua vida, mas você vai insistir. E aí lá na frente você vai falar, valeu a pena. Realmente valeu a pena ter insistido, eu confiei no processo e aconteceu. Ok? É assim que acontece. E só para finalizar esse quarto tópico, você tem que ter em mente que o quê? O bom hábito é a soma de pequenos hábitos, de pequenas condutas, ok? O bom hábito é a soma de pequenas condutas. E aí você vai emendando uma coisa na outra e você tem um hábito muito forte, muito estabelecido, e aí vai ser muito difícil quebrar aquele hábito. É aquele exemplo daquela pessoa que você está comendo um doce perto dela, você oferece, ela fala, não como doce. Ainda que aquela pessoa esteja, de certa forma, com fome e tudo mais, você vai oferecer o doce, mas não vai ser trabalho nenhum para ela rejeitar aquele doce, porque ela já tem um hábito muito forte, muito estabelecido na vida dela, íntegro, em que ela não come doce porque aquilo, de repente, não faz bem para ela, ok? E por fim, e talvez mais importante tópico aqui, logicamente, o hábito, o desenvolvimento do bom hábito requer todos esses elementos que eu falei para vocês, mas esse último tópico é importantíssimo. Esse quinto tópico aqui que eu tenho para falar para vocês, o autor de O Poder do Hábito, ele menciona como deixa. E o que seria essa deixa? A deixa é o ato que vai levar você à prática de uma ação, ok? Então, existe uma coisa, um acontecimento, em que esse acontecimento ele vai levar você à prática de uma ação. E essa ação pode trazer um prejuízo ou um benefício, ok? Basicamente isso. Então, minha dica para você é reveja suas deixas. Por que reveja suas deixas? Porque é aquilo que vai realmente impactar na sua ação. Se você tem uma determinada deixa e você acaba fazendo um hábito que
traz prejuízo para você, então você tem que rever essa deixa, porque aí você vai deixar de fazer esse hábito. Se não existe esse, não existe esse também. Então é basicamente isso que você tem que trabalhar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava conversando com um colega e ele estava falando ali que ele está com um hábito de comprar coisas que de repente ele não usa, não precisa, mas ele está comprando, ele acaba comprando. São coisas ali de valores pequenos, ele não é nenhum milionário, mas são coisas de pequenos valores, mas ele acaba comprando ali. De repente, comprei uma roupa X, comprei um produto X, comprei um eletrodoméstico X e não necessariamente ele precisa daquilo. E ali conversando com ele, eu pude perceber que ele tem o hábito de entrar em aplicativos de compras. Logo pela manhã, quando ele acorda, alguns minutinhos antes de levantar, ele está visualizando aplicativos de compras. E logicamente esses aplicativos eles atraem você para comprar. Eles têm promoções todo o tempo, né? Todo instante tem alguma promoção lá, tem alguma coisa vantajosa que você não pode perder. E ele tinha esse hábito de comprar coisas. Então, conversando com ele, eu vi que ele, antes desse hábito de comprar coisas, ele tinha essa deixa. Qual que era a deixa? Ele entrava em aplicativos de compras todos os dias. Ele tinha um momento vago ali no trabalho e tal, ele entrava no aplicativo de compra. Então, isso estava totalmente errado. Levava ele a gastar um dinheiro que ele não precisava gastar. Aí eu falei para ele o seguinte, olha, talvez se você excluir esse aplicativo aí do seu celular, esses aplicativos, né, do seu celular, vai fazer toda a diferença, porque você teria matado a deixa. Então, você não vai ter mais essa deixa de entrar no aplicativo e começar a ver as promoções, os produtos. E logo você não vai ter a consequência, né, o resultado aí de comprar coisas sem precisar. E não deu outra, pessoal. Ele acabou revendo essa deixa dele, acabou retirando os aplicativos do celular e durante aí alguns meses ele não comprou nada, justamente porque ele não precisava. Era uma compra mais impulsiva ali, de que talvez se ele não comprasse, ele teria perdido uma oportunidade. Mas não era isso que acontecia, certo? Então reveja suas deixas. Se você não consegue desenvolver um bom hábito, por exemplo, de ler um livro, talvez você esteja gastando tempo numa outra coisa. E aí essa outra coisa talvez não traga tantos benefícios quanto a leitura de um livro, por exemplo. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Realmente é um contexto de coisas que se você acaba unindo, acaba entendendo, racionalizando, fica algo muito íntegro. E lembre-se que a constância é o que vai fazer mesmo esse bom hábito ser rígido, ser forte. E aí ele não vai alterar, não vai ser alterado facilmente. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de compartilhar, se inscrever no canal e também de curtir. Obrigado e até a próxima!